But I'll drink all the time. 'Cause we're lovers. That is a fact. Yes, we're lovers. And that is that. And nothing can drive them away. We can beat them just for a day. We can be heroes just for a day. Então, turma, continuando as nossas homenagens, nossa homenagem ao David Bowie. Poxa vida, até mostrar atrás, né, que a camiseta é super bonita. Nossa homenagem ao David Bowie, uma referência na música. Não é uma banda, mas é um personagem icônico do rock and roll. Fez muita coisa legal na década de 60, década de 70. Marcou a época, né, com Zig Zig Stardust, com muita coisa feita, tocou com muita gente, cantou com muita gente, referência na música, homenageado por muitas bandas, tem um cover dessa música, né, Heroes. Até o Motorhead fez um cover super legal da música Heroes, se vocês puderem escutar, vale a pena. Então nossa homenagem ao David Bowie, que, puxa vida, é um personagem que merece ficar na história do rock and roll, por tudo que ele fez. Foi ator, fez alguns filmes, mas acima de tudo é um grande músico e fez músicas muito legais. Nossa homenagem ao David Bowie. Pessoal, tudo tranquilo? Nenhuma dúvida do que nós vimos na primeira parte? Bom, o que eu quero trazer para vocês agora? Eu fiz comentários acerca... Deixa eu subir aqui o... Deixa eu subir aqui o... Deixa eu subir a tela e agora vamos falar um pouco, mas que coisa, a tela está aqui desse lado, vira e mexe eu troco. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão analítica. E falando sobre a questão analítica, aí fica fácil a gente falar os pontos principais dessa análise em particular. E isso tem que ficar muito claro, porque isso é super importante. Vamos lá. Na verdade, eu vou tentar fazer com que vocês me guiem nessas observações. E aí a gente vai falando os aspectos mais relevantes desta análise. Olha só que legal. Vamos lá, para não esquecer. Vamos colocar aqui aspectos analíticos. Analíticos da DBO. Deixa eu tentar, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso de forma bem didática, mas vamos lá. Primeiro ponto, quanto que é a DBO típica de águas naturais não poluídas? Lembram? De 1 a quanto? 1 a 3 miligramas por litro. Tá bom. É baixo, não é? É. DBO não é um consumo de oxigênio? É. Como é que eu faço a análise de DBO? Meço OD inicial e meço OD final, certo?
Qual é a concentração de oxigênio dissolvido que eu espere na fase líquida? Se estiver em equilíbrio com a fase gasosa, quanto que eu espero? Qual é o nome dessa concentração de oxigênio? Ela tem um nome particular. Uma fase líquida em equilíbrio com uma fase gasosa. Se estiver em equilíbrio, deverá existir uma concentração de oxigênio que nós chamamos em equilíbrio com a fase gasosa. Esse oxigênio nós chamamos de OD de saturação. Qual que é o valor típico do OD de saturação em águas naturais? É da ordem de quanto? 8 a 9 miligramas por litro. Mas peraí. Águas naturais têm valor de DBO de 1 a 3 miligramas por litro. Quanto tem a DBO de um esgoto bruto? Mais ou menos 200, 400 miligramas por litro. Mas peraí, DBO não é consumo de oxigênio? É. Como é que pode uma amostra ter um valor de DBO maior do que o valor do OD de saturação? Como é que eu vou medir esse consumo de oxigênio? Perceberam? Primeiro ponto da análise. E caso as amostras apresentem uma grande quantidade de compostos orgânicos biodegradáveis, o que eu espero? Eu espero que eu tenha um grande consumo de oxigênio. Mas se esse consumo de oxigênio for maior do que o OD de saturação, como é que eu vou conseguir medir isso? Então, primeiro aspecto, análise de DBO para amostras que tenham grande quantidade de carga orgânica, eu preciso necessidade de diluição. Primeiro ponto, necessidade de diluição. Eu tenho que diluir a minha amostra. Primeiro ponto. Ou seja, se o esgoto bruto tem uma grande quantidade de compostos orgânicos, vamos imaginar que esse esgoto bruto tenha um OD de saturação. Não é verdadeiro, mas vamos imaginar que tenha. O OD de saturação é em torno de 9 miligramas por litro. Qual que é a tendência? Se eu tenho grande quantidade de compostos orgânicos, esse OD vai ser rapidamente consumido. Então, eu não vou conseguir medir, porque o OD vai chegar a zero. Como é que eu vou medir o OD final? Não tenho como medir. Então, o que eu faço? Eu preciso de diluição. O que significa a necessidade de diluição? Eu vou pegar a minha amostra. Vamos pegar uma amostra com DBO muito baixa. Uma amostra com DBO muito baixa, eu tenho a minha amostra. Eu tenho um volume do frasco. Eu vou chamar de VF. O que é a DBO? É o OD inicial menos o OD final, concorda? Mas agora eu tenho uma amostra que tem uma DBO muito alta. Então peraí, agora eu não posso mais pegar a minha amostra integralmente, eu vou ter que diluir. Eu vou ter que pegar um frasco, vou colocar um certo volume de amostra, isso aqui, volume de amostra, e eu vou ter que diluir numa água que nós chamamos água de diluição. Então eu preciso, para amostras concentradas, eu preciso de diluição. E aí a DBO vai ser calculada de outra forma. Eu preciso diluir. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quem é que faz esse consumo de matéria orgânica? Quem faz o consumo de matéria orgânica? Quem é que vai consumir essa matéria orgânica? E como consequência vai ter consumo de oxigênio? Quem faz? Micro-organismos. Eles comem essa matéria orgânica de uma vez só? Você vai na churrascaria, chega na churrascaria, que hora que você chega lá? 11 horas da manhã, tá na porta. Aí entra na churrascaria, você fica na churrascaria 5 minutos? Não, você vai chegar lá às 11 horas da manhã e vai sair às 3 horas da tarde, com a barguilha aberta. Você come toda a matéria orgânica de uma vez só? Não. Esse consumo de matéria orgânica, numa análise de DBO, é imediata? É imediata? Não, não é imediata. Então, se você fizer um gráfico, vou colocar aqui no cantinho. Se você fizer um gráfico, coloca o tempo
coloco o OD no eixo do X. Se você fizer um gráfico, esse consumo vai ser alguma coisa assim, vai ser variável no tempo. Então, como ele é variável no tempo, eu tenho que fixar um tempo para essa análise. Pega um dia, pega 2 dias, pega 3 dias. Eu preciso fixar um tempo. Essa análise tem que ser padronizada. Então eu preciso de um tempo. Que tempo que é esse? 5 dias. Ou seja, eu preciso de um tempo de tal forma que esta matéria orgânica consiga ser oxidado por via biológica, aeróbia. Mas a questão é a seguinte: eu preciso de um tempo fixo, padrão. Ou seja, segundo ponto, eu preciso fixar um tempo. Que tempo que é esse? 5 dias. E aí vem um ponto importantíssimo. Em 5 dias, toda a matéria orgânica foi oxidada? Pessoal, em 5 dias, toda a matéria orgânica foi oxidada? Não. Não. Ou seja, eu vou fixar um tempo para análise, 5 dias. Vou medir um oxigênio dissolvido final. Em que tempo? 5 dias. Vou calcular DBO. Mas o valor de DBO que eu tiver calculado não necessariamente é a quantidade de toda a matéria orgânica presente na amostra. Não é. Por quê? Porque nem toda ela foi oxidada, apenas uma parte. Então, todos aqueles valores de DBO que eu coloquei para vocês, normalmente, quando a gente escreve o valor de DBO, a gente escreve sempre DBO 5 para indicar que é 5 dias. Muitas vezes a gente não escreve esses 5, porque a gente sabe que a análise padronizada é 5 dias de incubação. Eu preciso incubar a amostra por 5 dias. Eu preciso dar 5 dias para que essa matéria orgânica seja oxidada. Toda? Não, é uma parte. Por que 5 dias? A análise de DBO ela foi proposta na Inglaterra. E na Inglaterra, o rio de maior significância na Inglaterra, qual é o nome do rio? Bom, na Inglaterra, o que tem de mais significativo são as grandes bandas. Motorhead, Rolling Stones, Deep Purple, Led Zeppelin, mas tem o rio Tâmisa. O rio mais importante na Inglaterra é o rio Tâmisa. E o tempo de percurso do rio Tâmisa até chegar no mar é da ordem de 5 dias. Então, como a análise de DBO nasceu na Inglaterra, os ingleses definiram como padrão um período de 5 dias. Existem outras razões intrínsecas aos 5 dias, eu vou mostrar para vocês mais no final da aula. Mas definiu-se um tempo de incubação de 5 dias. Tá certo? Terceiro ponto. É uma análise bioquímica. Como é uma análise bioquímica, o que me interfere nos processos bioquímicos? Oi? Bruno, né? Bruno falou temperatura? A temperatura é importante. Temperatura. Se eu pego a minha amostra e faço essa análise numa temperatura de 5 graus Celsius, é uma coisa. Se a temperatura é 30 graus Celsius, é outra. A velocidade dos processos bioquímicos depende da temperatura. Então esta análise ela é padronizada. Temperatura a 20 graus Celsius. Então, toda vez que a gente escreve DBO formalmente, DBO 5,20. Por que 5? 5 dias. Por que 20? Porque ela é efetuada a 20 graus Celsius. Então, olha, o conceito da análise de DBO é fácil. Só que para que a gente consiga fazer essa análise de DBO,
uma série de questões precisam ser fixadas, respondidas. E por que eu preciso fixar determinados parâmetros e certos critérios? Porque é uma análise bioquímica. Eu preciso de tempo. E que mais? Qual é a outra condição relevante da análise de DBO? Tem uma outra condição relevante. Qual que é? É um consumo de oxigênio que vai acontecer em condições... Tem que ter o que na amostra? Tem que ter o quê? Micro-organismos. Parto do pressuposto que eu tenha. Mas antes de ter micro-organismos, tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Tá, nutrientes. Mas antes, para que eu possa medir a DBO, tem que ter um consumo de quem? De oxigênio. Então, é um ensaio que é feito em condições aeróbias. Como esse ensaio é feito em condições aeróbias, vou encostar aqui, fica... Não sei se resolve muita coisa. Como esse ensaio é feito em condições aeróbias, para que eu possa medir demanda bioquímica de oxigênio, eu tenho que ter oxigênio dissolvido no frasco. Então eu tenho que ter oxigênio. Mas como é que eu vou fazer a análise para uma amostra? Vou fazer análise de DBO. Aí vou fazendo uma amostra que eu não sei a DBO. Eu vou ter que estudar alguns valores de diluição que sejam mais convenientes. Como é que eu vou fazer isso? Percebe? Então, para que eu possa ter condições aeróbias nos frascos, e não sabendo muitas vezes qual é a DBO que eu tenho na minha amostra, eu vou precisar necessariamente fazer múltiplas diluições. Eu faço múltiplas diluições, para que eu possa garantir que no final de 5 dias eu tenha sempre oxigênio dissolvido no frasco e eu consiga medir um OD inicial menos um OD final. Sacaram? Como é que eu faço essa análise de DBO? Como é que eu faço? Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar o vídeo do Fábio fazendo análise de DBO. Eu vou mostrar pedaços, eu não vou mostrar toda, porque a análise é longa. Lembra que eu comentei na semana passada que hoje eu ia mostrar a análise de oxigênio dissolvido por método eletrométrico. Eu mostrei por Winkler modificado por azida sódica na semana passada. Hoje nós vamos ver o método eletrométrico. Vocês vão ver como é que a gente faz essa análise de OD por método eletrométrico. E por que é mais fácil? Vamos ver a análise de DBO. Aí eu vou... cadê? Putz, eu acho que... Vídeos... Ó, turma. Opa! Ó. Deixa eu ver se fica melhor. Melhor assim? O que eu vou fazer? Deixa eu parar um pouquinho, deixa eu diminuir a voz do Fábio. O vídeo ele é longo. Eu vou mais ou menos falando os aspectos que são os aspectos relevantes do Fábio fazendo essa amostra. O que ele precisa? Eu preciso pegar uma amostra
e colocar no ambiente a 20 graus Celsius durante 5 dias. E esse ambiente, termodinamicamente, tem que ser um ambiente fechado. Então, aonde que eu vou colocar a minha amostra? Nesses frasquinhos que vocês estão vendo aqui, nós chamamos esses frascos de frascos de DBO. A gente chama de frascos de DBO. Nesse frasco de DBO, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha amostra. E eu vou medir o oxigênio dissolvido inicial. Esse frasco, ele é aferido, ele tem volume conhecido. Quando você compra esse frasco, você compra um frasco que tem aproximadamente 300 ml, mas ele tem escrito 303,2 ml, 301,5 ml, 299, é um frasco aferido. Ele tem volume conhecido. O que o Fábio vai fazer? Nós vamos pegar a amostra e nós vamos colocar deixa eu andar um pouquinho. Nós vamos pegar os nossos frascos e nós vamos colocar diferentes volumes de amostra. Ou seja, é o conceito de múltiplas diluições. Por exemplo, eu vou fazer a amostra de um esgoto bruto ou de um efluente industrial que eu não conheça a DBO. Eu preciso fazer a diluição. Eu sei que a DBO tende a ser alta. Eu vou pegar um certo volume de amostra e vou colocar no frasco. Por exemplo, posso colocar 1 ml, no outro frasco eu coloco 3 ml, no outro frasco eu coloco 5 ml, eu coloco múltiplos frascos. Posso colocar num frasco 10 ml. A recomendação é que normalmente quando você não conheça a DBO da amostra, você faça pelo menos 5 diluições. Por que eu quero 5 diluições? Porque eu tenho que ter garantias que no final dos 5 dias eu tenho oxigênio dissolvido. Então eu tenho que fazer sempre múltiplas diluições. Eu vou pegar a minha amostra e eu vou colocar nesse frasco. Vou pipetar a minha amostra e vou pipetar um certo volume dentro do frasco. Só que eu vou ter que diluir a minha amostra. Eu tenho que diluir a minha amostra. E aí eu não posso diluir com qualquer água. Eu tenho que diluir a minha amostra, eu tenho que colocar nesse frasco o que a gente chama de água de diluição. Essa água de diluição é uma água que é preparada. É uma água que eu preparo em laboratório, eu adiciono nutrientes, eu coloco uma solução tampão para garantir que o pH esteja próximo da neutralidade, para garantir condições bioquímicas do consumo de oxigênio no frasco. Então não é qualquer água, a gente chama de água de diluição. É essa água que o Fábio está mostrando para vocês no galão. No vídeo, ele faz um comentário longo sobre como que a gente prepara essa água de diluição. Tem que se pegar água destilada, aerar, para garantir que ela esteja próxima da saturação. Eu adiciono nutrientes, adiciono uma solução tampão, de tal forma que ela tenha todas as condições necessárias para que eu tenha um processo bioquímico acontecendo nesse frasquinho durante o intervalo de 5 dias. Então não é qualquer água. Eu utilizo uma água que é preparada e padronizada em laboratório. Eu padronizo essa água. O Standard Methods me diz como que eu tenho que preparar essa água de diluição. Bom, o que o Fábio vai fazer? Ele vai pegar a pipeta e vai transferir volumes de amostra nesse frasquinho. Essa aqui é a minha amostra. É um efluente qualquer. Ele vai pegar um volume e vai colocar num frasquinho. Por exemplo, 2 ml. Vai colocar no frasco. E aí ele vai completar esse frasco com água de diluição. Só que lógico, né? Ele vai pegar diferentes volumes e vai colocar em cada frasco. Por exemplo, eu posso pegar 2 ml e colocar no frasco 1, 5 ml colocar no frasco 2, 10 ml colocar no frasco 3, por exemplo, diferentes volumes de amostra. E aí ele vai completar todos os frascos com água de diluição. Deixa eu ver se é.
Aí ele vai completar com água de diluição. Ele vai pegar a água, lógico, essa água de diluição, ela tem que ter o oxigênio dissolvido próximo da saturação, por isso que não é qualquer água, ela tem que ser preparada. E eu tenho que garantir que ela não tenha concentração de compostos orgânicos biodegradáveis, por isso que tem que ser uma água preparada em laboratório. Normalmente, na análise de DBO, no laboratório, se faz o controle dessa água de diluição. Ela tem que apresentar um consumo de oxigênio menor do que 0,1 mg por litro. É um controle analítico que se faz da qualidade da água de diluição. Ele vai pegar a água e vai colocar no frasco. Aí ele pegou lá o frasco, pegou a água, tá vendo? Ele está colocando no frasquinho, tá vendo? Ou seja, ele colocou a amostra e agora está diluindo. Vai fazer isso para todas as diluições. E aí o que o Fábio vai fazer? Puxa, tá tudo direitinho. A minha amostra, diluição. Nós vamos medir o oxigênio dissolvido inicial. Ele vai medir o oxigênio dissolvido em cada frasco. Em cada frasquinho ele vai medir o OD. Cada frasquinho. Deixa eu acelerar um pouquinho. Aí o que nós vamos fazer? Esse eletrodo é um eletrodo seletivo para oxigênio dissolvido. É a análise de oxigênio dissolvido que a gente faz por método eletrométrico. Na semana passada nós falamos do Winkler modificado por azida sódica. Aqui é um eletrodo, aquele eletrodo que eu mostrei para vocês em sala de aula. Ele vai colocar essa sonda no frasco. Essa sonda é específica para você inserir no frasco. E aí ele vai medir o OD inicial em cada frasco. Em cada frasquinho, ele vai medir o OD inicial. Cada frasco. Certo? Ele vai medir o OD inicial em cada frasquinho. E vai colocar numa tabelinha. Frasco 1, frasco 2, frasco 3, frasco 4 e assim por diante. E vai medir o OD inicial. Na hora que ele medir o OD inicial em todos os frascos, ele vai pegar todos esses frascos e vai colocar na incubadora. E vai deixar lá por 5 dias. Ele já mediu o OD em todos os frascos. Ele já mediu o OD em todos os frascos. Ele vai numa incubadora, uma incubadora vai ficar a temperatura de 20 graus Celsius, ele vai colocar todos os frascos na incubadora, e vai deixar lá por 5 dias. No final do 5º dia, ele vai pegar essas amostras e vai medir o OD final. E aí, medindo o OD final, ele calcula a DBO. Sacaram? Ele vai pegar o frasco, vai levar lá, vai medir o OD final. Ou seja, a análise, o esquema dela, vamos dizer, é muito simples. Mas eu tenho uma série de passos que eu tenho que garantir para que esta análise funcione. O que eu tenho que garantir? Tempo, 5 dias. Temperatura, 20 graus Celsius. Eu preciso ter oxigênio dissolvido no frasco, porque é um ensaio em condições aeróbias. Tenho que garantir condições adequadas para o crescimento microbiológico. Ele tem que consumir os meus compostos orgânicos biodegradáveis. Tenho que ter condições adequadas de pH, de nutrientes. Eu garanto aonde? Pela água de diluição. Se a amostra tiver grande quantidade de compostos orgânicos, eu tenho que diluir a minha amostra. Aí eu vou medir o OD final e vou calcular a DBO. Perceberam o jeitão da análise, como é que é? Vamos fazer uma conta? Eu vou colocar alguns valores. Lógico, eu vou pedir para vocês
assistirem esse vídeo depois com calma, porque o Fábio, é bom, aqui ele está medindo o OD final, tá vendo? Mesma coisa, 5 dias, ele vai medir o OD final em cada frasco. Aí vai ter uma tabela. Ele vai calcular. Vamos fazer uma conta. Eu vou pedir para vocês. Deixa eu ver se tem alguma. Eu vou deixar aqui. Ah, tá bom. Vou deixar aqui, porque depois eu volto. Depois eu volto para. E aí eu falo alguns outros detalhes importantes. Ó, vamos admitir que eu tenha feito uma análise de DBO e eu tenha obtido esses resultados. Vamos fazer aqui. Vamos botar uns valores. Vamos admitir que eu tenho a seguinte situação. Fazer uma tabelinha. Vamos admitir que eu tenha os meus frascos. Frasco 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar aqui o volume do frasco. Volume do frasco em ml. Eu vou adotar 300 ml em todos os frascos, para facilitar a minha conta. O volume do frasco, ele não é exatamente 300, ele é aferido. Então, normalmente é 302 alguma coisa, 299 alguma coisa, mas eu vou admitir 300 ml. Eu vou admitir que eu fiz o meu ensaio, a minha análise de DBO, com diferentes diluições, diferentes volumes de amostra. 0 ml de amostra, aqui no frasco 2, 1 ml de amostra, 3, 5, 8 ml. Então vamos lá. Eu tenho 5 frascos, o volume do frasco é 300 ml. Eu utilizei diferentes valores de amostra nos meus frascos. Eu medi o meu OD inicial em miligramas de O2 por litro. E naturalmente eu medi o meu OD final, miligramas de O2 por litro. Medi meu OD inicial no primeiro frasco, aqui deu 8,2, 8,1, 8,2, 8,1, 8,0, 7,8. E no final eu obtive aqui 7,4, 6,1, 5,5 miligramas por litro, 1,8 miligrama por litro. Esse é o resultado típico que eu tenho. Ou seja, eu medi um OD inicial e um OD final. Como é que eu posso calcular DBO em cada frasco? Como é que eu posso calcular? Imagina o seguinte, eu vou calcular aqui, eu vou fazer aqui no cantinho. Lembra? Eu tenho um volume de amostra, é o amarelinho. Eu tenho uma água de diluição. Tudo isso aqui é o volume do frasco.
VF, que é 300 ml. O que é, por definição, DBO? Não é um consumo de oxigênio? Quanto consumiu de oxigênio aqui? Qual foi o meu consumo de DBO? Qual foi o meu consumo de oxigênio? Quanto consumiu de oxigênio? Pega um frasco genérico. Ora, quanto consumiu de oxigênio? OD inicial menos OD final, concorda? Só que esse consumo de oxigênio, se eu tenho OD inicial menos OD final, isso aconteceu aonde? No frasco. Se eu multiplicar pelo volume do frasco, isso aqui vai me permitir calcular uma massa de oxigênio que foi consumida no interior do frasco, concorda? OD inicial menos OD final vezes o volume do frasco é uma massa de oxigênio que foi consumida em todo o frasco. Mas quem é que consumiu esse oxigênio? Foi o frasco, na verdade? Quem consumiu? É uma massa de oxigênio consumida por quem? Bruno? Pela amostra. Então, na verdade, isso aqui é uma massa de oxigênio. Só que essa massa ela está sendo consumida pelo volume da amostra. Então, isto aqui é a DBO no frasco. DBO 5 dias, 20 graus Celsius no frasco. O que é esse valor aqui? Ó? Eu vou colocar aqui. O valor da DBO calculada. Lógico que isso aqui é miligramas de O2 por litro. Pega aqui, frasco 1, frasco 2, frasco 3, frasco 4, frasco 5. Tem amostra aqui no primeiro frasco? Não. Você vai dizer, ué, por que eu coloquei 0 ml de amostra aqui? Na verdade, esse 0 ml de amostra significa que eu só coloquei água de diluição. Na verdade, é um controle analítico que o laboratório faz para garantir que essa água de diluição não esteja exercendo o consumo de oxigênio. Isso é apenas um controle analítico. Isso se faz todo dia no laboratório. Então, muitas vezes, você prepara uma grande quantidade de água de diluição e você incuba. E aí você tem que garantir que esta deplexão seja menor do que 0,1 miligramas por litro. Isso aqui é só um controle analítico. Então, na verdade, aqui não tem DBO. Aqui não tem DBO nenhum. Vamos colocar em vermelho. Vamos homenagear o Flamengo, que deu uma traulitadinha ali no Coringão. Aqui não tem DBO. Aqui é apenas um controle analítico da água de diluição, certo? Faz a conta. Pega, por exemplo, eu fiz a conta, eu coloquei aqui, ó, o frasco 3, vai. Qual que é a DBO do frasco 3? Qual que é o OD inicial do frasco 3? 8,1 miligramas por litro. Menos 6,1 miligramas por litro. Isso aqui é miligramas de O2 por litro. Qual que é o volume do frasco? Aonde está acontecendo esse consumo de oxigênio? Está acontecendo em 300 ml. É o volume... ml. ml. Isso aqui é o volume do frasco. Turma, tanto faz. Eu posso colocar aqui litro ou ml, porque aqui embaixo eu vou dividir pelo volume da amostra. Se a unidade for a mesma, então a unidade de DBO vai ser miligramas de O2 por litro. Qual que é o volume da amostra no frasco 3? 3 ml. Este consumo de oxigênio, essa massa de oxigênio, está sendo consumida por quem? Por 3 ml de amostra. Olha como a unidade de volume é a mesma. Esta DBO, se você fizer a conta, vai dar 200 miligramas de O2 por litro. Agora, observa, isso significa que aqui tem que dar 300, aqui é 200, né? Então calculamos, 200 miligramas de O2 por litro. Tem que dar 200 em todos os frascos? Não. É uma análise, o quê?
Quem é que faz esse consumo de oxigênio? Micro-organismos. Será que os micro-organismos, todos eles vão se comportar da mesma forma? Todos eles vão dar o mesmo resultado? Não, se acontecer isso é porque a análise foi feita na pia. Sabe o que é análise na pia? Você recebe a amostra, joga na pia e você coloca qualquer resultado que você quer. Não pode, não é assim. Eu tenho incertezas, é uma análise o quê? Bioquímica. Então se o bicho acordar de pé esquerdo, ele vai dizer, hoje eu não vou trabalhar direito. Por exemplo, tem corintiano aqui? Tem, eu sei que tem. Tá até escondido aí, ó. Tá até no celular, não tem nada. Então, tá todo mundo triste, não tá? Pô, todo mundo puto, chegou lá jogando com um a mais, não consegue ganhar do Flamengo. É uma análise bioquímica. Se o bicho não tiver de bom humor, ele não vai trabalhar direito. Ou seja, não tem como os resultados serem iguais. Esse aqui é um resultado real nosso, lá do laboratório. Vou colocar os valores. O frasco 2 deu 240. Esse aqui deu 150. E esse aqui deu 225. Mas veja bem, está diferente. Mas lógico que é assim mesmo. É assim mesmo. O que eu preciso garantir para que o meu frasco seja válido? Por exemplo, eu poderia pegar um frasco 6 aqui, vou imaginar que tivesse acontecido isso. 300 ml, eu coloquei 12 ml de amostra aqui, por exemplo, o OD 7,5 e aqui deu um OD 0,2 miligramas por litro. Estou chutando uns valores, deu 0,2. Aí fiz a conta, dá um valor de DBO qualquer, vai, eu vou chutar um valor, vai. Deu 280. Posso usar esse frasco? Bom, se desse 0, posso usar? Por exemplo, o volume de amostra foi grande. Então o OD no final do ensaio deu 0 miligrama por litro. Posso usar esse resultado? Posso? Lógico que não, porque a DBO é um ensaio que tem que garantir consumo de oxigênio em condições aeróbias. Então, se deu 0, eu não posso usar. Então, o que eu faço com esse frasco? Ele está descartado. Esse frasco está descartado. Não posso usar. Concorda? Não posso usar, não tem oxigênio. Não, mas vamos supor que não deu 0 não. Deu 0,5 miligrama por litro. 0,5, mas tem oxigênio. Então, para que a análise seja válida, o oxigênio no frasco, o oxigênio final, é recomendável que ele seja maior ou igual do que 15% do OD de saturação. É recomendável que ele esteja entre 85% a 15% do OD de saturação. Porque eu tenho que garantir que eu tenha condições de garantir consumo de oxigênio. Então eu tenho que ter um OD mínimo e eu tenho que garantir também um OD, uma certa quantidade consumida que me dê precisão na análise. Por exemplo, vamos admitir que o meu OD de saturação, eu vou lá e eu sei que o meu OD de saturação, por exemplo, é 8 miligramas por litro. Quanto que é 15% de 8? 8,08. Isso aqui vai dar 1,2 miligramas de O2 por litro e 85. Então 8 menos 1,2. Então tem que estar entre 6,8 miligramas de O2 por litro. O OD final tem que estar numa faixa. Para que seja válida,
eu tenho que ter um OD no frasco menor do que 6,8 miligramas por litro, maior do que 1,2. Posso usar esse frasco? Não, porque este frasco tem OD 0,5 miligramas por litro. Não posso usar. Posso usar esse frasco? Não, porque o OD está muito próximo do OD de saturação. Aqui eu não tenho precisão. Não posso usar esse frasco. Ué, mas qual que é o valor de DBO? Posso usar esse frasco? Posso. Posso usar esse? Posso. Posso usar esses três. O que eu faço? Qual que é a DBO? 5, 20 graus Celsius. Qual que é o valor da DBO? É a média. Por isso que eu tenho que fazer múltiplas diluições, de tal modo que eu consiga fazer uma média. Então a minha DBO é 200 mais 150 mais 225 miligramas por litro. Quanto dá esse valor, por favor? Alguém faz essa continha para mim? Quanto dá? Então, pode? Fazendo a conta da... O seu nome? Guilherme. Guilherme, nome do meu filho. Guilherme. Guilherme é fogo, viu? Oi, é danado, rapaz. Guilherme. Corintiano. Tudo vai? É, lógico. Corintianíssimo. Corintianíssimo? Eita vida, mas aí... Mas é corintiano, não é? Eita vida, aí... Agora, tá vendo? Os corintianos estão até fugindo, né, meu? Bom, mas vamos lá. Deu quanto? O Guilherme fez a conta. Guilherme fez a conta, deu 191,6. 191,6 miligramas por litro. Tem sentido você escrever que o resultado da DBO da amostra é 191,6? Você faz a média num monte de amostra com múltiplas diluições para poder ter um valor, isso é 192. Esta é a DBO da amostra. Pronto. Perceberam? Ou seja, tem um monte de detalhes. O conceito da análise de DBO, o conceito é super interessante. O conceito é super legal. Mas tem um monte de detalhes que precisam ser respeitados. Do contrário, você perde essa análise. Por isso que é uma análise tão sensível. Perceberam? Agora, qual que é o ponto importante? A gente não vai conseguir fazer mais exercícios disso hoje, mas nós vamos fazer na semana que vem. Agora tem que falar de um outro detalhe, para poder dar um fecho na teoria. Isso aqui é o outro detalhe que é da mais alta relevância. Isso exploraremos com mais cuidado por meio de contas e cálculos na semana que vem. Imagina o seguinte. A ideia é a gente falar sobre... Eu chamei de... Arararara. Padrão de consumo da DBO em função do tempo. Turma, imagina o seguinte. Vamos fazer um gráfico. Vou fazer aqui. Aí, eu vou pegar uma amostra.
E eu vou colocar, oxa, mas não tem um giz minimamente decente, quebra tudo, rapaz do céu. Acho que eu gasto uma caixa de giz por aula. Vou colocar o tempo no eixo do X. E eu vou colocar a DBO no eixo dos Y. E aí eu vou dizer o seguinte, o que é DBO mesmo? É um consumo de oxigênio, não é? Quando eu faço análise de DBO, eu estou medindo a DBO aonde? Em que dia? Estou medindo após 5 dias, certo? Vamos dizer que eu faça a minha análise, só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou medir o consumo de oxigênio no final do primeiro dia, no final do segundo dia, no final do terceiro dia, no final do quarto dia, no final do quinto dia, eu vou medindo até um intervalo longo de tempo. Perceberam o que eu estou fazendo? Ao invés de medir no quinto dia, eu vou medir no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Vou medir direto. O que vai acontecer? Na teoria, deve acontecer isso aqui. Está barulhento lá. Vai acontecer isso aqui. Mas tá. O pessoal deve estar. Tá um barulho. Vai acontecer isso aqui, ó. Minha figura não está lá essas coisas, mas vamos entender o conceito. Qual que é o conceito? Eu vou medir a DBO no final do primeiro dia. Ela vai ser um valor. Vou medir no segundo dia. Vou medir no terceiro dia. No quarto dia. No quinto dia. Isso aqui é 5 dias. Mas se eu medir indefinidamente, concorda que vai chegar uma hora que a matéria orgânica se exauriu no frasco? E aí eu tenho um consumo de oxigênio máximo? Isso vai acontecer após um tempo relativamente longo. Passado um tempo longo, o que vai acontecer? Toda a matéria orgânica vai ser oxidada, a CO2 mais água. Então, vai acontecer isso aqui. Lembra aquela expressão? Eu coloquei para vocês aqui. Imagina que eu tenha uma matéria orgânica. Ela é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo. Imagine que seja um composto orgânico mais genérico possível. Ele vai ser oxidado a CO2 mais água. Esse nitrogênio, ele está ligado a uma molécula orgânica, ele vai ser quebrado. Ele vai ser transformado em nitrogênio amoniacal. Só que esta oxidação da matéria orgânica vai consumir oxigênio. Esse oxigênio estará ligado a uma certa quantidade de matéria orgânica. Então, o que acontece? Todo o oxigênio que eu vou gastar para oxidar essa matéria orgânica a CO2 mais água é esse valor aqui. A gente chama essa DBO de DBO última ou carbonácea. Eu vou colocar aqui carbonácea. É toda a quantidade de oxigênio que eu vou gastar para oxidar essa matéria orgânica a CO2 mais água. É esse oxigênio aqui. Concorda? Meço o OD ao longo dos dias e vou medindo. Concorda que intuitivamente o micro-organismo está comendo matéria orgânica, não está? Tá. Vai chegar uma hora que a matéria orgânica vai se exaurir, certo? Certo, ela se exaure. Se a matéria orgânica se exaurir, eu vou ter condições, vou ter consumo de oxigênio? Não. Então o oxigênio dissolvido vai se estabilizar no frasco. Meço essa DBO última ou carbonácea, é esse valor.
Só que para que eu possa ter essa DBO última ou carbonácea, a gente observa que esta DBO última ou carbonácea, ela normalmente acontece após um período superior a 20 dias. Mas peraí, a minha análise eu fiz com 5 dias. O que eu meço é isso aqui. Eu meço com 5 dias. Então, ponto relevante. Isso é um ponto importantíssimo. Quando a gente fala que a DBO ela é igual a 300 miligramas por litro, a gente sabe que esta DBO, deixa eu colocar aqui, a gente sabe que esta DBO, ela está associado a um consumo durante 5 dias e 20 graus Celsius, porque é padrão. Mas não necessariamente o consumo de oxigênio vai ser a DBO 520. Por exemplo, a minha DBO 520, ela deu 230 miligramas de O2 por litro. Aí você vai dizer, então potencialmente eu estarei consumindo 230 miligramas de O2 por litro? Não, vai consumir mais ou menos. Potencialmente consome mais, porque eu tenho uma quantidade de matéria orgânica maior. Ela é maior. Ou seja, o meu consumo de oxigênio vai ser maior. Vai ser quanto? Vai ser a DBO carbonácea. O consumo vai ser maior. Percebe? Mas por que eu preciso de 5 dias? Porque não tem sentido eu esperar 20 dias para obter a DBO última ou DBO carbonácea. Não posso. 20 dias 20 e poucos dias é um período muito longo. Eu não posso. Eu tenho que adotar um tempo que me permita o consumo de oxigênio no frasco, seja razoável, consigo quantificar. Eu preciso desse valor num prazo razoável, 5 dias. Então, lógico, esta DBO carbonácea, que eu vou chamar de DBOC, ela é maior do que a DBO 520. Mas quando a gente falar algum valor de DBO, quando alguém fala, DBO defluente é 400, subentenda que é 5 dias, 20 graus Celsius, a menos que ele indique que tenha sido feito sob uma outra condição diferente. Perceberam? Perceberam? Turma, esse conceito tá joia? Isso tem que estar super claro, hein? Aí, Guilherme. Perceberam? Isso tem que estar super claro. A gente tem que entender que a DBO5 é uma parte do consumo de oxigênio, não é todo, é uma parte. E aí o que acontece? Eu vou mostrar para vocês, para que a gente consiga discutir isso com cuidado mais para frente no curso. Moléculas orgânicas podem ter o quê? Nitrogênio. Águas residuárias têm grande quantidade de nitrogênio. Por que águas residuárias têm nitrogênio? Porque advém da urina. É um dos elementos que contribuem com grande quantidade de nitrogênio em águas residuárias. Moléculas orgânicas têm nitrogênio ligado a moléculas orgânicas, a gente chama de nitrogênio orgânico. No processo de oxidação, esse nitrogênio orgânico ele é liberado para fazer líquida na forma de nitrogênio amoniacal. Nitrogênio amoniacal em águas, em condições aeróbias e em presença de micro-organismos nitrificantes, acontece isso aqui. NH3 mais 2O2, dando origem nitrogênio amoniacal sendo oxidado a nitrato, e esse processo me consome oxigênio. Olha aqui, se eu tiver nitrogênio amoniacal em água e em condições aeróbias, este nitrogênio amoniacal ele é oxidado a nitrato. Isso nós chamamos de nitrificação. Então, por que a gente
é importante esse tempo ficar em torno de 5 dias. Porque se você fizer esse gráfico real no laboratório, a tendência é acontecer isso aqui, ó. Tá aqui, né? Vai ter um salto. Você observa este salto no consumo de oxigênio. E esse consumo de oxigênio, esta diferença, ela é devido ao processo de nitrificação. É esta parcela aqui. Só que a nitrificação, ela apenas se torna significativa em torno dos 10 dias. Então, este também é o motivo pelo qual você vai dizer, ué, então por que eu não posso fazer DBO 10 ou DBO 8? A gente, normalmente, além de fixar 5 dias, devido a questões de ordem histórica, porque essa análise foi proposta na Inglaterra, e o rio principal na Inglaterra é o rio Tâmisa, e que tem um tempo de detenção, um percurso até chegar no mar em torno de 5 dias. Além disso, em 5 dias, eu estou evitando a ocorrência da nitrificação. E aí, ao evitar a ocorrência da nitrificação, eu garanto que esse consumo de oxigênio está associado somente à oxidação de compostos orgânicos. Esse é o motivo pelo qual os 5 dias é relevante. Também. Normalmente, amostras que tenham grande quantidade de nitrogênio amoniacal, na análise, a gente pode colocar inibidores de nitrificação. Algumas amostras, a gente recomenda a utilização de inibidores. Em condições normais, águas residuárias, a gente não faz isso, não é necessário. Não é necessário. Mas o padrão de consumo de oxigênio, ele é assim. O padrão da evolução da DBO em função do tempo, ele é assim, chega uma hora que ele dá um salto. E este salto está associado à ocorrência da nitrificação. É um consumo de oxigênio? É. Mas é um consumo de oxigênio que está associado à presença de nitrogênio amoniacal. Eu não quero avaliar essa parcela. Eu quero avaliar a parcela que está associada ao consumo de compostos orgânicos biodegradáveis. Então, tenho que evitar essa aqui. Estequiometricamente, no processo de nitrificação, eu acabo consumindo 4,57 miligramas de O2 por litro para cada 1 miligrama de nitrogênio amoniacal. 1 miligrama de nitrogênio amoniacal por litro. Esse consumo ele é significativo. E esse consumo ele é importante porque quando a gente vai projetar ETs, muitas vezes eu preciso projetar processos biológicos de tratamento para remoção de nitrogênio amoniacal. E eu tenho que levar em conta esse consumo de oxigênio, porque do contrário eu não tenho condições aeróbias para a ocorrência do processo de nitrificação. Eu tenho que levar em consideração esse consumo de oxigênio quando eu projeto uma ET em condições aeróbias, por exemplo, processo de lodos ativados, para garantir remoção de carga orgânica e remoção de nitrogênio amoniacal, que é forçar a ocorrência do processo de nitrificação. Mas isso aí é uma coisa que vocês vão ver mais para frente na disciplina de projeto de estações de tratamento de águas residuárias. Mas eu preciso levar isso em consideração. Ou seja, a gente tem que ter muito claro o seguinte: a DBO não me reflete o consumo total de oxigênio. É uma parte. É uma parte. Não é todo. Quanto que é o todo? É a DBO carbonácea. Ou DBO última. Ela também é chamada de DBO última. Muitas vezes a gente fala, qual que é a DBO última? Ou DBO carbonácea. Elas são sinônimos. Alguns chamam de DBO carbonácea, outros chamam de DBO última. Então, nós vamos ver na semana que vem que normalmente essa relação DBO5, DBO última é em torno de 68%. Eu vou mostrar para vocês isso. Mas aí nós vamos mostrar alguns resultados, alguns gráficos. Então, essa parcela total aqui, essa parcela aqui é o que a gente chama de DBO nitrogenada. É uma demanda bioquímica de oxigênio, só que nitrogenada. Essa diferença. Essa diferença entre a DBO total
e a DBO total, né? Total menos a carbonácea é a DBO nitrogenada. Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Alguma coisa mais aguda? Entenderam esse comportamento? Entenderam o que a gente fez aqui? Entenderam essa evolução da DBO em função do tempo? Como é que eu posso fazer isso analiticamente? Para fazer isso, lembra, basta que eu monitore o OD dia a dia. E aí eu calcule a DBO dia a dia. Aí eu consigo levantar essa curva. O que a gente faz é apenas no 5º dia, mas, por favor, entendam, a DBO5 é uma parte. É uma parte da DBO carbonácea, é uma parte. Tudo bem? Dúvidas? O que é que nós vamos... Oi. Seu nome? Gustavo. É que aparentemente não daria pra gente dissociar tipo, o DBO carbonáceo e da nitrogenada, né? Então, a pergunta do Gustavo. Aparentemente não dá para diferenciar a DBO carbonácea da nitrogenada. Então, é por isso que essa análise eu faço em 5 dias. Por que eu faço em 5 dias? Porque a ocorrência do processo de nitrificação, a nitrificação, ela é efetuada por micro-organismos autotróficos em condições aeróbias. Só que a velocidade ela é muito mais lenta. A nitrificação em frascos de DBO ela vai acontecer depois do 10º dia. Então, por isso que o tempo é inferior. A gente fixa o tempo em 5 dias para garantir que em 5 dias a nitrificação seja insignificante, que ela não ocorra. Ah, mas e se porventura eu tiver um efluente que tenha grande quantidade de nitrogênio amoniacal e eventualmente, mas pode acontecer, e aí, o que eu faço? Aí, o que normalmente a gente faz? A gente adiciona no laboratório o que a gente chama de inibidores de nitrificação. Na verdade, são compostos químicos que agem nos micro-organismos nitrificantes, de tal forma que eles sejam inibidos. E aí eu inibo a nitrificação quando eu faço o ensaio de DBO. Eu posso fazer isso. Mas isso a gente faz para análises, amostras muito específicas. Via de regra, a gente não utiliza comumente, a gente não utiliza isso comumente em laboratório. Tá bom? Mas é possível fazer isso. E aí eu inibo a nitrificação, e aí se eu quiser, por exemplo, construir essa curva, levando em conta só a demanda carbonácea, tudo bem, eu levanto essa curva e faço. Tá joia? O que nós vamos ver na semana que vem? Qual que é o grande problema dessa análise? Agora a gente viu tudo, mas qual que é o grande problema dela? Ela é interessante? Não, qual que é a grande vantagem dela? Ela me consegue quantificar a matéria orgânica biodegradável. Isso não é importante para mim? Puxa, isso é super legal. Lógico, né? Porque, na verdade, esta matéria orgânica biodegradável, ela vai ser responsável por eventuais problemas na qualidade da água do corpo receptor. O impacto dessa matéria orgânica biodegradável, ela é passível de ser quantificada, porque ela é biodegradável. Então é uma análise super legal, porque ela me consegue quantificar o que é biodegradável. Só qual que é o problema dela? Oi? Desculpa, Bruno? Bruno. O Bruno falou, não mede, é que eu tô surdo. O Motorhead me deixou surdo, velho. Ace of Spades me deixou surdo. E muitas outras. Ele mede, ele não consegue medir o que é não biodegradável. É verdade. Ele não mede o que não é biodegradável. Mas qual que é o maior problema? Isso não chega a ser um problema. Mas qual que é o maior problema dessa análise? O cara pega a amostra, leva para o laboratório, vai ter o resultado em quanto tempo? 5 dias. Isso é razoável? Exemplo, você está operando uma ET. A tua ET está lá bonitinho, entrou a sua DBO 300, 400 miligramas por litro. No final dos 5 dias, você está monitorando o teu efluente tratado. No final dos 5 dias, você pegou uma amostra e que deu uma DBO de 120, por exemplo. Velho, mas você mediu... Foi 5 dias, já foi tudo para o rio. Sinto muito, não posso fazer nada, já foi, né? Que pena. Mas
Na verdade, qual que é o problema? É o tempo. É o tempo. Eu só tenho o resultado depois de 5 dias. É uma análise muito boa, porque ela me mede o biodegradável. Mas o problema dela é o tempo. Ela é uma análise que toma tempo porque é bioquímica. Então, na semana que vem, nós vamos apresentar um outro parâmetro e aí vai ser não é um contraponto, é uma complementação da DBO. Só que a DBO, qual que é o nome dela? Demanda bioquímica de oxigênio. Nós vamos apresentar o irmão da DBO, a gente chama de demanda química de oxigênio. E aí muitas das desvantagens serão cobertas pela DQO. Só que ela tem uma desvantagem que nós vamos discutir na semana que vem. Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Então, turma, encerramos a aula. Não esqueçam de escutar David Bowie. Alguma sugestão de banda para a gente homenagear a semana que vem? Ó, estão acabando as bandas já. Bandas de grande relevância, década de 70 e 80. Alguma sugestão? É que o pessoal sempre pede, e Nirvana? Ah, Nirvana é 90, já está mais novo. Ah, e Guns N' Roses? Ah, Guns N' Roses não gosto, mas é uma banda também mais... Ah, não, mas é nacional. Nacional. Não, já me falaram isso. O pessoal, ó, pega os Mutantes, Secos e Molhados e tal, que também é legal, né? Mas, pô... Considerando que o Kiss pegou referência de Secos e Molhados. Mas isso aí é verdade mesmo? O pessoal não é lenda, não? Que eles resolveram fazer, porque o Kiss surgiu em 73. Mas então eu vi tipo, uma entrevista assim, com o Ney Matogrosso, ele falando que, tipo, eu não sei qual é o nome dos integrantes, mas Ah, não, eu também não. o baixista eles colaram assim, um show no México deles e aí. Aí viram. Pode ser. Mas vamos lá, vamos pensar. Vamos pensar. Pessoal, boa semana para vocês. Não deixem de ver o vídeo. E aí, semana que vem, falamos sobre DQO e COT, tá bom? Turma, tchau.